Bem-vindo aos internautas, né, que nos acompanharão aqui online, pelo live TV do Espiritismo Group of New Zealand, Allan Kardec Espiritismo Group of New Zealand. Bem-vindos. E a palestra de hoje, Evangelização das Crianças e Adolescentes, ministrada primeiramente pela Karen, e teremos o João em seguida fazendo nos presenteando com esses ensinos maravilhosos. Com você, Karen. Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. É um momento de grande emoção para nós, porque temos aqui amigos que carregaremos conosco pela eternidade, que eu posso chamar de irmãos verdadeiros, que descobrimos nessa jornada, que nos reencontramos provavelmente, e que momentaneamente estaremos nos apartando, mas com certeza haverão muitos outros reencontros. Por força das circunstâncias, né? Teremos que mudar agora, estamos de viagem marcada no dia 7. E como nossa última participação aqui nessa casa, que nos acolheu com tanto carinho, com tanto amor, nós gostaríamos de deixar ao coração de todos os trabalhadores, dos dirigentes desta casa, a motivação para abraçarem com Jesus o ideal da renovação desses jovens, desses espíritos reencarnantes, que farão parte desde já do plano de regeneração na construção de um mundo de paz. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 4, Jesus nos fala que toda criança leva consigo um projeto de luz, que todos nós deveremos auxiliar a concretizar-se. E é nesse sentido que eu quero fazer aqui uma recordação da motivação de nós termos montado esse grupo de evangelização aqui na Nova Zelândia, porque esses dois pequenininhos que estão aqui nessa foto, esse do cantinho, o João Emanuel, que está sentadinho lá atrás, aqui minha filha Larissa, que hoje está com 16 anos, e o Lucas, que é o menorzinho de 10 anos, quando nós aqui chegamos, ele falou assim: mamãe, eu quero muito ir para a evangelização, igual eu ia lá no Brasil. E eles vinham conosco no estudo da noite, no grupo do ERG, nós e a Marcela, com mais, primeiramente só com um filho, que era o Caio, e depois veio o Luquinha também. E naqueles momentos onde os adultos estavam aqui estudando com profundidade a doutrina espírita, eu via para o cantinho da sala, por sinal era essa sala aqui, e ministrava uma aulinha para as crianças lá, com os poucos recursos que nós tínhamos, né? De uma maneira lúdica, como a evangelização espírita preconiza, mas tentando trazer para as crianças um aproveitamento desse momento que eles estavam aqui conosco. Então, ouvindo o apelo do meu filho caçula, Lucas, pedindo pela evangelização infantil, aqui nesse momento, inclusive, a gente falava sobre o que era o corpo, o perispírito e o espírito, e uma aula bem lúdica, onde eles estavam aprendendo como alimentar o corpo, fazendo uma salada de fruta bem health, conforme a doutrina espírita nos orienta, né? E falando que era necessário também alimentar o perispírito com energias positivas, com passe, e qual que era o alimento do espírito, que é a oração, é a prece, a condução moral. Então foi com muita alegria que nós demos início a essas tarefas, primeiramente estudando com um grupo de voluntários, que estão aqui representados pela Renata, e nos aprimorando na construção desse novo projeto. Porque nós temos que entender o posicionamento e a proposta espírita sobre o que é evangelizar. Nas várias religiões cristãs, o termo evangelizar define o entendimento e a aplicação dos ensinamentos contidos no Novo Testamento de modo particular. Porque existe uma série de dogmas, de rituais, né? de processos para que a criança esteja inserida dentro da religião, de fórmulas, comunhão, receber a hóstia, quando que pode, quando que não pode, uma série de dogmas que a doutrina espírita está totalmente liberta. Porque a proposta da doutrina espírita, no espiritismo, essa particularidade se releva na ênfase que é dada à vivência, à exemplificação dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, não só nos momentos da prática religiosa, mas em todas as situações da sua vida.
O que é evangelizar? Evangelizar, na conceituação espírita, representa não só informar alguém a respeito da vida, dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, mas principalmente conscientizar a respeito da necessidade da explicação constante desses conhecimentos teóricos à vida diária. Então é por isso que é necessário que quem está incumbido dessa tarefa também esteja evangelizado. Nós não podemos delegar essa tarefa aos corações de boa vontade, simplesmente, porque têm boa vontade e vão trazer consigo todos os seus equívocos, todas as suas, como é que se fala? Personalismo, os seus personalismos. É necessário que nós constantemente estejamos nos evangelizando, para que nós possamos ser fiéis evangelizadores, fiéis à codificação espírita, fiéis aos postulados do Cristo, né? E a gente evangeliza não só na teoria, mas é nos ensinamentos diários, na nossa vivência dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, de todas as formas na vida social também, né? Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então esse momento de acolhimento dentro da casa espírita, acolhermos a família, acolhermos as crianças que aqui chegam. A gente sabe que muitas vezes a gente está, como começou a mensagem que o Lucas leu lá no início, a gente fica preocupado, mas e os recursos? Não temos sala alugada. Difícil achar uma sala para alugar aqui em Oakland, não existe mais espaço. O que nós vamos fazer? Quantas vezes a gente já não evangelizou embaixo de eucaliptos, nas favelas, né, no Brasil, ao relento, dentro de uma varanda que alguém me cedia. Aqui está a prova de que a espiritualidade nos ampara, porque antes da tarefa começar, os recursos estão aí, já foram doados. Os nossos irmãos solidários à causa já se voluntariaram, temerosos. Será que a gente consegue? Consegue. Jesus está no comando e os espíritos superiores, com certeza, estão na direção desses trabalhos e no nosso amparo. Então, aqui é uma peça de teatro que nós fizemos no IE, Instituto Educacional Morumbi, do qual nós éramos dirigentes, onde a gente fez a parábola do bom samaritano e era o nosso trabalho assistencial lá dentro de um lugar muito humilde em Cascavel. O que é que Allan Kardec nos fala na questão 383 sobre qual é o objetivo da criança, desse espírito reencarnado, em passar pela infância? Qual é a necessidade que o espírito tem de viver a infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, a infância, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os indivíduos incumbidos de educá-los. Você veja que aqui ele não falou sobre que tem que contribuir os evangelizadores da casa espírita, que tem que contribuir os pais, ou que tem que contribuir a sociedade civil organizada que é obrigada a educar a criança. Não, ele não falou. Ele falou que são todos os indivíduos incumbidos de educá-los. E aí nós vamos chamar o nosso grupo aqui hoje para uma reflexão sobre os valores que estão postos na nossa sociedade, sobre a mídia, a cultura, música, sobre as vibrações mentais que envolvem o nosso globo e os nossos comportamentos no âmbito geral. Por quê? Porque se são todos os indivíduos que estão incumbidos na formação do caráter desse ser reencarnante, né? Dessa nova proposta, nós sabemos que psicologicamente tudo influencia o ser. O meio que ele se encontra, as experiências que ele tem vivido na atualidade, as propostas que lhe são apresentadas, de tudo isso, a criança vai tirar um conceito e vai tirar um aprendizado. Então, por isso a necessidade de nós refletirmos, porque a doutrina espírita vem nos trazer uma proposta de novos modelos, que nós necessitamos cultivar o bem e o belo, que nós necessitamos apresentar Deus às crianças e que nós estamos incumbidos de trabalharmos na construção desse plano, dessa nova era para a humanidade, num plano de paz e de regeneração. Mas aí nós vamos analisar o contexto atual que nós vivemos, né? Os grandes desafios. Esses são verdadeiros desafios, esses são os mais difíceis. Eu acho que estou aqui, não, aqui tem uma adolescente, tem mais uma adolescente aqui, né? Então hoje temos vários adolescentes aqui. A Márcia com uma criança de 7, o Luquinhas tem? 8.
A Renata, os dela pequenininho ainda, mas estão postos os desafios, porque os eletrônicos estão para todo mundo, né? A mídia é para ir para todo mundo, os valores sociais, e é um grande desafio. Aqui nessa foto, por exemplo, se a gente for fazer uma avaliação, é uma bebê, mas ela já foi postada na internet, essa foto já foi para a internet, e aqui a gente vê claramente que é a mãe se realizando na criança, né? Porque a criança não pediu para estar com batom, para estar maquiada, para estar numa pose ou alguma coisa assim. Ali você vê que é o desejo da mãe sendo expressado na criança. Aqui eu fiquei muito impressionada, gente. Nesses 2 anos que eu estou aqui na Nova Zelândia, que é uma sociedade tão pacífica, tão maravilhosa, né? A gente vê tanta harmonia social aqui, mas aqui ainda existe essa corrupção dos costumes e dos bons valores, que diria o nosso grande filósofo Rousseau, né? Nós teríamos que prevenir a criança contra a corrupção da sociedade. A gente vê que é um modismo e que a coisa ela é universal hoje, que ela está em tudo, em todos os lugares. Então, se você está no Brasil, é a mesma moda. Se você está na Nova Zelândia, essa moda também se encontra aqui. Não foram poucas as presentes que os meus filhos ganharam, com as famosas Nerfs, com as famosas metralhadoras, né, com as espingardas. E, invariavelmente, num dia que tivesse um playdate na casa de algum amigo, lá chegava e estavam lá as espingardas, os revólveres e os tiros, apesar das balas serem de borracha, né? Mas olha o que o César Braga Said, um grande psicólogo, um grande pedagogo, trabalhador da doutrina espírita, nos fala sobre a questão da criança. O educando é um ser reencarnado, um espírito imortal, dotado de inúmeras potencialidades latentes, precisando ser exploradas para o seu desenvolvimento. É um ser também que possui qualidades que podem ser aperfeiçoadas e imperfeições que precisam ser compreendidas e transformadas. Então, aqui nessa cena, que a mãe está brincando inocentemente com a criança, ela está ensinando o que é para ele? Olha, que você pode atacar, que é divertido, né? Vamos ver quem vai ganhar, se eu ganho ou se você é que ganha, quem que ataca mais. Será que ela está formando aqui um conceito de paz para essa criança? Essa brincadeira, esse modo dela expressar prazer e alegria para o filho, está trazendo que mensagem, que leitura que a criança vai fazer sobre isso? Enquanto que a proposta espírita vem nos dizer que a evangelização espírita não endossa a competição para a superação do outro, mas a cooperação para a superação de si mesmo, do orgulho e do egoísmo que ainda nos caracteriza. Mas como a Joana de Ângeles nos diz, nós vivemos como que numa consciência de sono. Nós ainda não estamos despertos para o verdadeiro sentido existencial. E aí a gente vai se deixando levar pelos modismos, pela cultura, pelas propostas, né, que o mundo nos traz e que nós, sem querer, abraçamos isso e trazemos para dentro do nosso lar e permitimos que os nossos filhos entrem dentro dessas propostas que são bastante equivocadas. Quando a gente fala em mídia, você fica muito impressionado. Você me corrija se eu estiver errado. Eu não estou nessa, né? Não consigo, nem sei mexer na tecnologia, mas eu sei quanto tempo os jovens hoje se dedicam a toda essa conexão com o mundo social deles, que hoje se encontra muito virtual, né? E aí a gente vê que, outro dia eu indaguei, qual que é o fim útil disso? Que tem que postar foto que está no shopping, postar que está na praia, postar que cortou o cabelo, postar que não sei o quê, né? Então você vê que a essência disso está na vaidade, no orgulho, no exibicionismo, está em fazer sucesso, porque conforme você posta, você vai recebendo os likes. E conforme você recebe os likes, você é um ser que tem valor naquele grupo. Ó, essa recebe muitos likes, e essa daqui é uma coitadinha, ninguém dá like nas fotos dela. Então, são valores que nós precisamos repensar. Precisamos entender qual que é o propósito desse comportamento e qual que é o benefício e qual que é o impacto que esse comportamento, que nós muitas vezes somos permissivos, porque é muito difícil educar, é um grande compromisso, cansa, dá pito o dia inteiro, ou ficar ali, né, ó, o que você está fazendo, vigiando, né, ó, aqui agora, me presta aqui a senha do celular que eu quero ver o que está acontecendo. Não é fácil, gente, dá trabalho, olha, não exige muita energia dos pais, a gente tem que estar
atento a tudo isso. Então, às vezes, a gente acaba sendo permissivo, porque fala, ai não, hoje a gente quer paz, não vamos implicar, deixa lá, fica lá 8 horas, né? No computador, na internet, no joguinho, etc. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque podemos estar sendo negligentes com a educação dos nossos filhos, né? É esse modelo novo que o Espiritismo vem nos trazer como proposta, a reforma íntima vem nos falar que ela vai trazer reflexos sociais, porque quando a gente muda o nosso interior, a gente vai estar sendo um novo ser em meio à sociedade. Porque o objetivo da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Em uma palavra, é a educação da alma. E a via dolorosa conduz à perfeição mais seguramente do que a via dos prazeres. Isso quem nos fala, Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, no seu capítulo 3. Por que, gente, que é dolorosa? Nós sabemos que, no estágio que nós encontramos, no plano de provas e expiações, a predominância ainda é do mal, né? Se o mal ainda é a predominância, a colheita também não é fácil. Nós sabemos que as dores que nós vivenciamos aqui são colheita e são para o aprendizado e o desenvolvimento do nosso espírito, né? Então, quando nós vamos esquecer o nosso princípio, o nosso conceito básico de espírito eterno, de espírito que já vem com uma bagagem de outras vidas, né, de nós que estamos aqui compreendendo a vida do espírito, vamos fazer uma análise bem objetiva da nossa vivência atual. Eu quero que levante a mão agora aqui, quem até hoje, só até hoje, não teve nenhum desgosto ou não teve nenhum dia difícil na existência que dissesse, meu Deus, por favor, me ajude, o que eu faço agora? A nossa vida é isso, é um plano de provas e de expiações. Eu me lembro que o dia que cheguei com meu pai teve uma doença muito grave, esclerose lateral amiotrófica, né? Degenerativa e terminal, sem nenhum processo de tratamento que existisse, só cuidados paliativos. E eu me lembro que quando nós recebemos o impacto dessa notícia, eu me encontrava no Albert Einstein, em São Paulo, tinha conseguido transferir meu pai para lá. E naquele momento, eu não me ajoelhei no saguão do hospital, que é muito grande, uma coisa muito linda, né? Mas eu estava com os olhos cheios de lágrimas e eu dizia a Deus, Deus, muito obrigada porque Ele vai partir, mas nós estamos oferecendo a Ele o que nós poderíamos dar de melhor, que era um pouquinho de conforto, né? Que a sua dor fosse amenizada, que Ele tivesse todos os cuidados, enquanto tantos outros morriam na porta do SUS. Né, nos hospitais superlotados, que muitas vezes você não consegue internar o paciente, porque não tem como, não tem mais espaço físico para colocar mais ninguém. Então, o Espiritismo, que vem nos falar sobre o sentido da vida, que vem nos dizer o porquê das nossas dores, o Espiritismo que é o consolador prometido, é que nos faz fortes e resignados diante das nossas dificuldades. E aí nós vamos falar do coração de todos os pais que aqui se encontram. Eu quero dar isso para meus filhos. É esse o desejo maior da minha existência, que eles estejam fortalecidos no porquê da vida, na misericórdia de Deus, na bondade do Pai, no sentido, no propósito da evolução, né, que a gente sabe que existe, que hoje nós estamos aqui muito melhores do que já fomos ontem, mas não significa que nós aí não tenhamos ainda um monte de débitos a serem reparados no nosso passado equivocado, né? Que a nossa semeadura de hoje em diante seja uma semeadura de muitos e muitos benefícios para o nosso próximo, que a colheita será muito mais feliz. Então, Deus e a nova era. A evangelização, assim compreendida, não se dá num determinado período de tempo. É um processo contínuo de despertamento da criatura para a necessidade do esforço, no sentido de promover a sua transformação moral, numa busca do autoaprimoramento, que se inicia num determinado momento da vida, mas que não tem data alguma que lhe marque o fim. Agora eu assisti o Jornal do Brasil, continuo nessa, gente, põe um pedacinho de mim ainda está lá, né? Eu fico
fica assistindo o jornal e eu acabei vendo uma reportagem, que estava uma história do Enem, né, um momento da faculdade, lá dos vestibulares. E aí eu vi um senhor que foi aos 90 anos, foi ingressar na universidade. E o sonho dele era fazer arquitetura. Ele sempre trabalhou na área da construção civil e ele era encantado com a arquitetura. E ele entra aos 90 anos na faculdade. E quando a neta, muito generosa, aquele braço amigo que Jesus põe do nosso lado numa encarnação, para dizer, olha, esse daqui vai ser o teu amparo, né? Aquela neta maravilhosa, levando um vozinho de 90 anos, bom, vamos lá. Você vai fazer a matrícula hoje pelo Enem. Chegou lá e a moça falou assim, esse é um trote? Porque ela não acreditava o que ele aos 90 anos estava fazendo ali. Como assim, gente? O espírito é imortal, né? Todo conhecimento adquirido é útil. Nós vamos até o último dia da nossa existência, nós estamos no aprendizado, que não tem fim. Porque somos perfectíveis, perfeitos somente Deus. Então nós estaremos sempre nesse processo de evolução. Deus e a nova era. O coração infanto-juvenil é abençoado solo, onde se deve albergar a sementeira da vida eterna. Preservá-lo com carinho, de modo a nele insementar os postulados libertadores do Espiritismo, é dever que não pode ser postergado pelos educadores espíritas, encarregados de cuidar das gerações novas. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sobre as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em um mundo de regeneração e de paz. As palavras desses últimos 3 slides são de Amélia Rodrigues, grande orientadora do plano espiritual, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nas páginas 25 a 29 do livro Evangelização, Desafio de Urgência. E aqui, o nosso grupo de trabalhadores, espero que não esteja faltando ninguém aí nessa foto, e a todos que nos deram a oportunidade de estarmos aqui nesses 2 anos que nós vivemos com esse grupo maravilhoso, meu muito obrigada. E agora eu vou passar esse momento a fala para o João, que vai explicar sobre esse processo de evangelização dentro da família. Boa noite a todos. Hoje eu vou lembrar, né? Quero cumprimentar os internautas por estarem participando junto com a gente. A minha fala, ela é bem específica. Eu vou falar qual que é o papel da família dentro desse processo de evangelização na Casa Espírita. Primeiramente, eu quero agradecer, é com muita emoção que falo isso, a esse grupo, né? Há 2 anos que nós chegamos aqui, que nos acolheu, aos seus dirigentes, que sem eles nós não estaríamos aqui hoje reunidos nesse trabalho, né? Então, nossa eterna gratidão. E os Espíritos têm nos ensinado que a Casa Espírita, e mesmo nós como espíritos encarnados, a cada 10 anos nós passamos por uma avaliação do plano espiritual. E esse grupo está prestes a completar 15 anos aqui na Nova Zelândia. Então, é com muita alegria que a gente vê o crescimento. Eu vejo que a minha fala, a Márcia, o Maninho, o Lucas, a Alcione, né, o olhar sério deles, porque eles estão aqui nessa tarefa, e todos aqueles outros que participam juntos aqui, né? Então, a nossa gratidão, porque realmente o trabalho está caminhando, e isso é muito positivo, né? Porque se não fosse assim, esse grupo já não tinha todo esse tempo de existência. Então, falar de evangelização espírita hoje, na Casa Espírita,
que no Brasil, a nossa referência é o Brasil, que é o maior país espírita do globo, né? É chamado de Departamento da Infância e Juventude dentro das casas espíritas. E hoje há uma tendência dentro da Federação Espírita Brasileira de nós chamarmos isso de Departamento da Família. Não dá simplesmente para nós levarmos os nossos filhos para a evangelização se a família não tiver toda engajada nesse processo. Então, o departamento de evangelização da casa espírita, ele tem que acolher a criança, mas ele também deve acolher os pais. E hoje há uma proposta dentro da evangelização de a criança vai para as salas com os evangelizadores e os pais também vão para uma outra sala para serem evangelizados, num grupo que nós chamamos de grupo de pais. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza uma apostila para esse estudo junto com os pais. Tá? Então fica fácil da Casa Espírita propor esse trabalho junto com a evangelização. Então, foi feita uma pergunta para os espíritos. Que orientações os amigos espirituais dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos à escola da evangelização dos centros espíritas? O que vocês acham que os espíritos responderam? Qual que é a orientação que nós devemos dar para os pais frente à evangelização? Porque esse entendimento desse conjunto família, onde a criança é evangelizada e os pais participam, ele vai trazer só benécias para este lar. Serão amenizadas muitas dores futuras, muitos sofrimentos. Muitas famílias deixarão de chorar porque verão os seus filhos, muitas vezes, no caminho das drogas, os seus filhos, muitas vezes, sem uma orientação religiosa. Como foi dito anteriormente aqui pela Karen, os filhos não foram apresentados para Deus, que é o grande objetivo da paternidade e da maternidade. É fazer com que essas crianças sejam futuros cidadãos do bem, que eles conheçam Deus e que eles possam entender o significado disso nas suas vidas e nas suas ações. Porque nós não vamos ainda, nesse contexto atual, privar os nossos filhos de dificuldades. Não vamos. Por mais abastado que seja esse lar, na opulência ou na dificuldade, todos nós aqui vamos enfrentar dificuldades e os nossos filhos não serão exceção disso. Então, quando os espíritos respondem a esta tarefa, o lar é a escola de excelência. É esse entendimento que a evangelização da casa espírita deve passar para os frequentadores e principalmente para os pais. Não há outra escola melhor o suficiente para a educação moral da criatura, desse espírito reencarnante que muitas vezes pediu para nascer sobre a nossa tutela. Porque os filhos não são nossos, são de Deus, que nos confia esse momento da reencarnação para que nós os eduquemos do ponto de vista moral e intelectual. Resumindo, nós temos que dar para os nossos filhos escola e amor. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização.
em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então não é uma tarefa fácil, mas ela deve ser pensada, ela deve ser discutida e ela deve ser executada para que no porvir isso seja amenizado, porque ainda estamos num mundo de prova e expiações. Então os pais, eles são os evangelizadores por excelência. Eles que vão dar as primeiras aulas, as primeiras noções ético-morais. E para isso, eles precisam ser evangelizados. O grupo de pais, a meu ver, isso é uma opinião minha, eu tive a felicidade de começar um protótipo numa das maiores casas espíritas lá da nossa região, e nós frequentamos 2 anos, todos os domingos, com os pais. E foi um trabalho maravilhoso. O resultado é, assim, fantástico. A gente chora quando vê no comecinho do ano, quando os pais chegam, e como eles estão perante a prova no final do ano. Então, os pais evangelizadores por excelência assumem séria tarefa educativa junto à criança e aos jovens que compõem o seu núcleo familiar. No Livro dos Espíritos, quando fala das ocupações e missões dos espíritos, os espíritos são bem claros. Qual é essa tarefa? E como nós vamos executar essa tarefa e fazer com que os pais introjetem dentro de si esse papel de educadores por excelência? Então, na questão 582, a família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. Não poderia ser diferente, porque a proposta da reencarnação no lar, ela foi planejada, ela foi edificada por todos. Né? Então, todos nesse clã familiar pequenininho ou enorme, há um planejamento. E esses espíritos que foram confiados a nós, precisam da nossa ajuda, precisam que nós demos esta parcela de esforço a fim de colocá-los na senda do bem. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. É isso. Não tem. Quando chegarmos lá, nós seremos perguntados. Deus nos fará uma pergunta. Que todos sairão daqui com essa pergunta e também com a resposta, né? Principalmente para os jovens que estão aqui. Né? Nós já estamos quase lá, né? Nós já fizemos a nossa tarefa, né? Então precisamos passar para os jovens aqui. Então essa missão, esse aqui está repetido, desculpa. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pai, Pai e Mãe, é a apostila que os pais devem ler, devem entender esse capítulo, que é tudo que vai acontecer no nosso lar. Está nesse capítulo. Jesus trouxe essa lição para que toda vez que nós tenhamos dificuldades dentro do nosso lar, todo mundo aqui vai ter, né? Ninguém aqui tem um lar de 1000 maravilhas, não tem, né? Posso afirmar a 100% que ninguém tem aqui, mas nós temos um grande trunfo nas mãos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos Jesus, que é o modelo e guia que nós devemos seguir. Nós devemos sentar semanalmente, a minha fala é sobre o Evangelho no lar, o quanto isso é um aditivo protetor do lar. Como que a apresentação para os pequenos, né? Está aqui o Lucas, a Larissa e o João Manuel, que não me deixam mentir. Faz 16 anos que a Larissa vê, escuta, senta no Evangelho no lar. Faz 16 anos. O Lucas faz 10 e o João Manuel faz 13. Eles faz 13 anos que vêm o Evangelho no lar. E Santo Agostinho
no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 9, vem nos dizer: interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprides. Essa primeira frase, ela é de um grande significado. Por quê? Porque é uma missão que você assumiu. E muitas vezes nós esquecemos disso. Ela está lá subliminar no nosso inconsciente. Mas nós assumimos esta responsabilidade perante a nossa prole. E é o Santo Agostinho que está dizendo. De fato, isso é verdade. Nós assumimos esse compromisso e nós não podemos renegá-lo a ninguém. É inerente a nós. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste? Essa é a pergunta. Que fizestes dos meus filhos que vos confiei? Então, como não existe um lar perfeito, mas nós temos que torná-lo, pelo menos, um ambiente afetuoso, coerente, evangelizador, porque a todo momento nós estamos exercendo essa tarefa dentro do lar, nós estamos evangelizando a todo momento, desde o dia em que eles são fecundados até o dia em que não estaremos mais com eles. Porque os nossos filhos adultos, nós também evangelizamos eles. Os pais são para sempre, né? Então, porque a consequência desse processo, desse papel da família no processo de evangelização, é só um, que é o desenvolvimento moral dos filhos. Então, para a gente finalizar, todo mundo aqui sabe o que é evangelho no lar? Todo mundo, né? A maioria, todo mundo, né? Os meus filhos. Então, essa ferramenta, nesse processo de evangelização, é o início. Então, quando nós levamos os nossos filhos para a casa espírita, para esse processo de evangelização, nós já começamos esse processo bem antes. Porque ele começa no lar. Ele começa nessa prática, que é o evangelho no lar. Nós poderíamos ficar aqui 1 hora discutindo o evangelho no lar, numa palestra maravilhosa, falar sobre esse assunto. Então eu vou trazer uma pequena pincelada para vocês. Eu deixo a dica que lá no YouTube, você digita Evangelho no Lar, vai aparecer um filminho lá, que é 23 minutos, 23 segundos. Esse filminho, o pessoal que fez, eles exemplificam todas as nuances que envolvem esse processo do Evangelho no Lar. Então, Joana de Ângeles vem nos dizer que é esse convite semanal que você faz para Jesus ir lá na sua casa. Olha a importância disso. Quem aqui não quer receber o Cristo em casa? Ele vai. A partir do momento em que há esse compromisso, Chico Xavier, em Desdobramento, quando saía, via as casas que irradiavam uma luz. A casa irradiava uma luz e ele comentava: ó, essa casa tem o Evangelho. Essa casa são cristãos. Não necessariamente precisa ser espírita para ter o Evangelho no lar, né? Mas Chico afirmava que a casa que faz este convite semanal, ela irradia uma luz. Então, é no lar
que se inicia a educação. E a educação moral religiosa como Jesus. Porque no Evangelho no Lar, o que nós vamos estudar? O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro, semanalmente, escolhe um dia da semana, que a família vai estudar. É apresentar Jesus para os nossos pequenos. É o primeiro contato que eles vão ter. Eles vão saber quem é esse grande, ilustre desconhecido que é Jesus. Então, no Consolador, tem vários autores falando sobre o Evangelho no Lar. Eu gosto da Joana de Andes particularmente, eu até fiz os slides, mas eu não vou comentar, porque é meio longo. Mas eu vou trazer lá no Consolador o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, as noções religiosas como a exemplificação dos mais elevados deveres da vida constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Então, para a gente finalizar, esse papel da família frente à evangelização que a casa espírita está oferecendo, ele está pautado em dois pilares. Um, que é os pais que vão receber uma orientação, porque nesse grupo de pais, o que nós vamos discutir lá? Nós vamos discutir temas da família: casamento, divórcio, gravidez na adolescência, aborto, como educar os filhos, qual a importância da religião, qual a importância do Evangelho no lar. Então são inúmeros temas que são direcionados para todos os problemas que todos nós aqui temos com relação à educação dos nossos filhos. Lá, os pais... Teve reuniões no domingo lá na Casa Espírita que nós, coordenadores, às vezes a gente não abriu a boca. Porque o tema, jogava o tema, os pais começavam. Começavam a discutir, começavam a perguntar, falavam, não, lá na minha casa é assim. Virava um laboratório. Era fascinante. Às vezes a gente não falava porque o assunto era tão bom, era tão particular com o nosso dia a dia de cada um de nós aqui. Tinha pais que choravam, tinha pais que falavam coisas assim que a gente às vezes até se assustava, porque ali era um ambiente talvez não propício para isso. Então, esse grupo de pais que a Casa Espírita oferece no grupo de evangelização e a prática do Evangelho no lar, para mim, é o que fecha todo essa proposta que o Espiritismo tem para a libertação das almas, que é esse grupo da família. É envolver a todos os membros da família, para que nós realmente possamos executar a missão que nós assumimos outrora. Aqui é da Joana de Andes, só para finalizar. Então, não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes de Jesus. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Isso está no primeiro livro, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através da sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, que é o Mestre de Amor. É o maior receituário que nós possamos oferecer para a nossa família e para os que convivem com a gente. Agradeço a todos a paciência de nos ouvir e que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Obrigado. Para a gente poder finalizar o nosso tema dessa noite,
eu trouxe especialmente selecionado uma mensagem de Bezerra de Menezes, que trabalha pela unificação do movimento espírita, não só no Brasil, mas como no globo terrestre como um todo. E eu vou ler essa mensagem para ser fiel aos seus postulados. Filhos, roguemos a Jesus pela obra que prossegue sob o divino amparo, que não haja desânimo nem apressamento, mas, acima de tudo, equilíbrio e amor. Muito amor e devotamento. A evangelização espírita infanto-juvenil amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos ao alvorecer. O próprio serviço, sem palavras articuladas, mas à luz da experiência, falará conosco sobre quaisquer alterações que se façam necessárias, enquanto que no sustento da prece estabeleceremos o conúbio de forças com o alto, de modo a nos sentirmos amparados pela inspiração do bem. De tempos em tempos, ser-nos-á necessária uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Somente assim podemos verificar o melhor rendimento dos nossos propósitos. Unamo-nos que a tarefa é de todos nós. Somente a união nos proporciona forças para o cumprimento dos nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. Com Jesus, nos empreendimentos do amor, e com Kardec, na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo o equilíbrio à nossa conduta. Imanemos no sublime ministério da evangelização das almas e caminhemos adiante, avançando com otimismo. Os amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer, mas é necessário reconhecermos que a oportunidade de trabalho efetivo é ensejo bendito junto aos que desfrutam das bênçãos da reencarnação. Jesus nos aguarda. Cooperemos com o Cristo na evangelização do homem. Muita paz, Bezerra de Menezes. Eu gostaria então de, nesse momento, encerrando a nossa participação, a nossa primeira fala no ano de 2019, fazer um convite especial à nossa querida Alcione. Por favor, Alcione, vem aqui na frente. E ao nosso querido Mani. Por favor, Mani. Presidente e vice-presidente da gestão passada, irmãos valorosos que nós encontramos nessa jornada, que nós temos a alegria de conhecer, e saber que aqui na Nova Zelândia os postulados espíritas estão garantidos, porque esses dois são grandes trabalhadores e estão com muito carinho e com muito empenho levando adiante essa tarefa de divulgar o espiritismo em outras terras que nos fossem no Brasil, né? Então, nossa gratidão aos dois, ao senhor ex-presidente, Mani, ex-vice-presidente, passando a bola agora com todo o amor para o Lucas, né? E nós queremos, como forma de gratidão por tudo que nós encontramos aqui, pelo trabalho que é executado aqui, agradecer calorosamente aos dois. Muito obrigada. Foto então? Vamos lá. Eu queria pedir para todos que viessem aqui, para a gente fazer uma foto para a gente levar para a gente de lembrança de todos vocês. Você vai cair na foto também. Por favor, você tem que sair. Vamos lá. Vamos fazer uma foto do grupo todo para a gente lembrar de recordação, por favor. Principalmente esse povo aí, ó, tudo bonito do Brasil, queimadinho do sol, ó. Que coisa, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Eu posso tirar uma com o tripé, né? Sai todo mundo. Você sai com... Tem timer aí? Sim, tem. Obrigada.